Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é matrizes multiplicação. Isso mesmo, hoje a gente vai abordar um pouquinho de multiplicação de matrizes por número escalar ou até por matriz. Como vai ser essa aula? Bom, vamos nos preparar. Para isso, preciso que vocês separem aí, por favor, folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, para poder fazer todos os cálculos dessa aula de hoje, tá bom? E claro que hoje eu conto com a presença dos professores aí, isso mesmo, para me ajudar aqui, claro. Então, você, aluno, participe do chat, mande sua resposta para o chat lá da sua turma, da sua escola, e você, professor, manda para mim a resposta do seu aluno, se ele está conseguindo participar, se ele está conseguindo resolver, o valor que deu a atividade, tá bom? Para eu poder sentir como que está sendo a aula e continuar indo bem na aula. Tudo bem? Preparados? Não esqueçam também, professor, que a habilidade dessa aula de hoje e os objetivos estão lá no final do PPT. Então, você precisa baixar lá no repositório, no site do Centro de Mídias, esse PPT para poder ver a habilidade, tá bom? Vamos começar? Vamos? Então, vamos lá, ó. Vai aparecer para vocês aí na tela, multiplicação por um número real. Então, não sei se você lembra da nossa última aula, que a gente está falando de matriz, que a aula faz parte do material, aquele São Paulo faz escola? Isso mesmo. Então, a gente está falando de matriz, que são aqueles números organizados em tabelas, linhas e colunas. Lembram disso? Que a gente coloca lá entre parênteses e entre colchete. Vou dar um exemplo aqui do lado, ó. Matriz A, vou colocar aí com colchete, vou fazer uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, vou colocar aqui 1, menos 3, ixi, acho que eu pus muito para o canto, né? 5, não vai dar aqui, peraí. Escolhi o lugar errado. Vamos no canto de cá. Matriz A, perdão, gente. 2 linhas e 3 colunas, me empolguei. Então, vamos por aqui, 1, menos 3, 5, 7, 2 e 1. Por exemplo, essa minha matriz são números organizados em linhas e colunas. Tem 2 linhas e 3 colunas. Lembraram disso? Então, a gente fala que é 2 por 3. Ah, lembrei então que é matriz, professora. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar matrizes desse tipo e vai, primeiro, multiplicar por um número. Como que a gente faz para multiplicar por um número real? A gente vai pegar cada elemento da matriz, cada númerozinho da matriz e vai multiplicar pelo número. Então, aqui está a matriz A, que ela é no formato A e J, ela vai ficar Y vezes A. Cada númerozinho vai ser multiplicado por y. Aí você fala, professora, eu não estou entendendo nada, prefiro que você mostre isso num exemplo. Então, vamos para o exemplo. Ó. Exemplo 1. Considere a matriz A. Então, tem uma matriz aí, A. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. É isso que está escrito aqui, ó, 3 por 2. Então, na primeira linha tem o número 1 e 2. Segunda linha, menos 1 e 0. Terceira linha, 4 e menos 3. Tudo bem? 3 linhas e 2 colunas? Legal. O que eu quero fazer? Escrever uma nova matriz, chamada de B. Essa matriz B, ela é 3 vezes a matriz A. 3 vezes A. O que significa 3 vezes A? Significa que eu vou pegar cada elemento da matriz A e vou multiplicar por 3. Então, vamos para a nossa matriz B. Vou abrir aqui o colchete. O primeiro número dela era o número 1. Então, eu vou fazer 3 vezes 1, porque eu quero 3 vezes a matriz A. Na mesma linha, tem o número 2. Então, eu vou fazer 3 vezes 2. Ah, professor, é só multiplicar cada número por 3? É. 3 vezes menos 1. Como é negativo, coloco entre parênteses. Estou na segunda linha. E 3 vezes 0. E na terceira linha, 3 vezes 4 e 3 vezes menos 3. Ah, então eu peguei cada elemento e coloquei que eu vou multiplicar por 3. Professora, eu poderia multiplicar direto, em vez de ficar anotando que eu vou multiplicar por 3? Poderia. Se você já é muito bom em conta, você pode fazer direto, tá bom? 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Já descobri a primeira linha. 3 vezes menos 1, sinais diferentes. Menos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Menos 3 e 0, nossa segunda linha. Última linha. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 3, sinais diferentes. Menos 3 vezes 3, 9. Ah, então eu só multipliquei. Poderia ter feito diretão. 3 vezes 1, anotava que dava 3. 3 vezes 2, anotava que dava 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 3, menos 9. Podia? Podia. Então, se você souber já fazer direto, pode fazer. Se não, com calma, você vai lá e multiplica cada elemento por 3. E olha que nosso formato da matriz continuou o mesmo. Ela era uma matriz 3 por 2 no início, a matriz A, e a matriz B que eu encontrei tem o mesmo formato. 3 linhas
e 2 colunas. Tudo bem? Só pegar cada elemento e multiplicar pelo número? Tá boada, né? De boa. Então, vamos para uma atividade? Então, atividade 1 na tela para vocês. Olha lá. Ó. Considere a matriz C. Essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Primeira linha tem -1, 3 e 4. Segunda linha, 2, 0 e -5. Tá. Eu quero uma nova matriz que chama D. E essa matriz D, ela vem de 2 vezes a matriz C. Então, você vai pegar esses elementos da matriz C e vai multiplicar por 2. E aí vai encontrar a nova matriz. Aí você fala, professora, como que eu vou colocar a resposta disso no chat? Você pode colocar todos os 6 números que vão dar em ordem, ou você pode pôr pelo menos a primeira linha, os 3 primeiros números, tá bom? Que eu quero ver se você está entendendo como faz ou não, tá bom? Como tem que multiplicar e você tem que escrever, dar um pouquinho de trabalho, eu vou dar 1 minuto e meio para você conseguir fazer com calma, ter tempo de colocar lá no chat da sua turma e o seu professor mandar a resposta para mim. Então, voltamos em 1 minuto e meio. Boa sorte! Voltamos da atividade, gostei de ver, a participação foi muito boa. Colocaram lá que a primeira linha deu -2, 6 e 8. Teve gente que colocou a segunda linha também, 4, 0 e -10. Então, parabéns para quem acertou. Quem não acertou vai conferir comigo, tá bom? Abraço pessoal de Registro, São Caetano do Sul, Itapeva, São Bernardo do Campo, Paraguaçu Paulista e Jaboticabal. Vamos conferir? Ah, antes eu quero mandar um abraço especial hoje para as minhas 2 sobrinhas, a Cauane e a Kathleen. Beijo, amo vocês. Vamos lá? Então, vamos. Multiplicar por 2. Ah, então minha matriz D, como que ela vai ficar? Bom, abre o parênteses, eu vou fazer devagarzinho, tá bom? 2 vezes o -1, que é o primeiro termo, coloquei entre parênteses porque é negativo. 2 vezes 3, que é o segundo termo, e 2 vezes 4, isso completando a primeira linha. Segunda linha, 2 vezes 2, depois 2 vezes 0 e depois 2 vezes -5. Bom, vou fazer essas multiplicações, tá bom? Já vou mostrar aqui na resolução para ficar um pouquinho mais fácil. Estou aqui nessa linha de baixo, ó. 2 vezes -1, sinais diferentes, menos. 2 vezes 1, 2, deu -2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes -5, sinais diferentes, menos. 2 vezes 5, 10. Então, obtive a matriz com 2 linhas e 3 colunas com os elementos -2, 6, 8, 4, 0 e -10. E aí, achou fácil? Achou difícil? Não? Bom, vamos fazer mais um? Para ver se você está esperto mesmo? Então, próxima atividade, a atividade 2, pode pôr para eles. Ó, agora a gente tem uma matriz Z, que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, primeira linha, -1 e 3, segunda linha, 2 e 0, terceira linha, 5 e -4. A minha matriz F, ela vai ser obtida através da multiplicação do -3 por essa matriz Z, -3 vezes Z. Aí você fala, nossa senhora, como eu vou fazer agora? Bom, você vai pegar essa matriz, vai multiplicar por -3, ou seja, você vai multiplicar por 3 e vai ter que fazer regra de sinal. Ah, multiplicação, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, é isso? É. Então, multiplica e faça a regrinha de sinal.
É. Então, lá no chat, eu quero de novo, ou você me coloca só a primeira linha, ou você coloca a matriz inteira, se você conseguir, os 6 numerozinhos que a gente tem aí, tá bom? Então, vocês vão ter 1 minuto e meio para conseguir fazer com calma, mandar a resposta para o professor e vir a resposta para mim. Já voltamos. Boa sorte! Voltamos e eu gostei de ver, colocar a matriz inteira de novo, parabéns. Então, colocaram lá 3 e menos 9 na primeira linha, menos 6 e 0 na segunda linha, menos 15 e 12 na terceira linha. Então, quero mandar um abraço aí para o pessoal da Praia Grande, Osasco, Americana, Itapetininga, pessoal daqui da zona leste da cidade, da capital, Jacupiranga, Sul 1, diretoria Sul 1 e São Carlos. E eu quero mandar um abraço especial para a sobrinha da nossa intérprete Fran, que está aparecendo aí, ó. Ela chama Bruna e ela é lá de Carapicuíba. Vamos lá? Então, vamos. Vamos multiplicar cada elemento por menos 3. Então, minha matriz F, ela vai vir de menos 3, que multiplica menos 1. Aqui, se você quiser, você pode pôr parênteses nos dois números, tá? Eu vou pôr só no segundo número quando ele for negativo. Menos 3 vezes 3... Na linha de baixo, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 0, menos 3 vezes 5 e menos 3 vezes menos 4. Agora, a gente multiplica e encontra a matriz. Menos 3 vezes menos 1, multiplicação, sinais iguais mais, 3 vezes 1, 3. Então, deu 3 positivo. Menos 3 vezes 3, sinais diferentes, menos, 3 vezes 3, 9. Menos 3 vezes 2, sinais diferentes, menos, 3 vezes 2, 6. Menos 3 vezes 0, multiplicar por 0, 0. Menos 3 vezes 5, sinais diferentes, menos 3 vezes 5, 15. E menos 3 vezes menos 4, sinais iguais mais, 3 vezes 4, 12. Lembrando que na matemática a gente acaba não colocando esse sinal de mais, por ser meio feinho, né? A gente acaba deixando sem sinal, mas não está errado colocar o sinal, tá bom? Então, encontrei 3 e menos 9, menos 6 e 0, menos 15 e 12, uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Achou tranquilo você pegar um número e multiplicar pela matriz? Fácil, né? Tá, agora a gente vai evoluir. Ah, a gente vai evoluir? Vai. A gente vai multiplicar matriz por matriz. Será que eu posso multiplicar qualquer matriz por qualquer matriz? Bom, vamos lembrar da última aula. Quando a gente fez adição e subtração, para somar a matriz ou subtrair matriz. Lembra, ela tinha que ter o mesmo formato? Então, se uma tinha 3 linhas e 2 colunas, a outra também tinha que ter 3 linhas e 2 colunas para a gente poder fazer a conta com o elemento correspondente. Mas será que na multiplicação é da mesma forma? Não. Na multiplicação, às vezes a gente vai conseguir fazer a multiplicação e às vezes não. Vai depender do quê? Da quantidade de colunas da primeira matriz e a quantidade de linhas da segunda. Você fala, professora, não entendi. Vamos lá para o slide. Ó. A gente tem duas matrizes. A matriz A, que ela tem M por N. Lembra, o primeiro número é linha, o segundo número é coluna. E eu vou multiplicar por uma matriz B, B e J, que ela tem N linhas. Lembra, isso vão ser números, né, gente? E P colunas. Tudo bem?
para a gente conseguir fazer essa multiplicação, para ela ocorrer. Esse número do meio aqui, ó, o que é o número do meio? A quantidade de colunas da primeira com a quantidade de linhas da segunda tem que ser igual. E aí, se ele for igual, eu consigo fazer a multiplicação. Se ele não for igual, eu não consigo. Ah, ele é igual, professor, eu consegui. Como que vai ser a minha matriz resposta? Então, faz de conta que a minha matriz resposta vai ser a matriz C. Essa matriz C, ela vai ter essa quantidade de linhas, ou seja, a quantidade de linhas da primeira matriz, e ela vai ter a quantidade de colunas da segunda. É como se eu cortasse esse número igual. Sabe, professora, não estou enxergando isso. Ó, vamos imaginar aqui que a gente tem uma matriz A e J, que ela seja 3 por 2, ou seja, tenha 3 linhas e 2 colunas. E eu quero multiplicar por uma matriz B, no formato B e J, que tenha 2 por 4, ou seja, 2 linhas e 4 colunas. Será que é possível multiplicar? Sim. Por quê? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Olha, o número 2 e 2. Ah, é igual. Ah, legal. E na hora que eu obtenho a resposta, eu vou ter uma nova matriz, vou chamar de C. Então, C e J, ficou feio, mas é C e J. E aqui do lado ela vai ter 3 linhas, olha lá o primeiro número, e o último número é 4, por 4. Ela vai ser uma matriz 3 por 4. Ah, então, para existir a multiplicação de matrizes, eu olho as duas. Na primeira, eu olho o segundo número. Na segunda, eu olho o primeiro número. Aquele número do meio, assim, ó. Vejo se é igual. Se é igual, eu consigo. E aí, o resultado do formato final vão ser os outros 2 números, tá bom? Ah, mas e se não for igual? Não tem como multiplicar. E como que funciona a multiplicação de matriz com matriz? Eu vou multiplicar elemento a elemento, então eu vou pegar o primeiro vezes o primeiro e vou somar elemento com outro elemento. Vocês vão ver que é uma conta de multiplicação e uma conta de adição. Aí tem gente que fala, ah, é difícil. Não, se você fizer com calma, você vai conseguir. Por quê? É multiplicação e adição. Isso você já sabe faz tempo. Então é só olhar com calma para fazer. Vamos fazer exemplo? Então, vamos lá, ó. Primeiro exemplo na tela. Matriz G e matriz H. Pode ver que eu segui a ordem alfabética aí, né, gente? Matriz G, ela tem uma matriz aí 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Tudo bem? É uma famosa matriz quadrada, onde tem a mesma quantidade de linhas e colunas. Tá. A minha matriz H, ela é uma 2 por 1, ou seja, ela tem 2 linhas e uma única coluna, é uma famosa matriz coluna. Bom, olha aqui o número do meio, ou seja, a coluna da primeira e a linha da segunda. É igual? Ah, é igual. Dá para fazer a multiplicação? Dá. Como vai ser o formato da matriz final, que é a nossa matriz J aqui, né? Porque ele falou que J é o G vezes H. A minha matriz J, ela vai ter o formato qual? Ela vai ter 2 linhas, que é esse número que sobrou aqui, ó, por uma coluna. Que vai ser exatamente 2 por 1, exatamente o formato da H, ó. Só que vão ser outros 2 numerozinhos que a gente vai encontrar aqui. Tudo bem? Mas ela vai ter 2 linhas e uma coluna. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Vamos fazer a multiplicação? Eu vou apagar um pouco esse slide, porque ficou muita coisa escrita, para fazer com calma. Então, minha matriz J, ela vai vir. Vou anotar minha matriz G primeiro. Ó. Pode ver que eu fiz bem colorido ali em cima. 2 e 0, que a primeira linha está em azul. 6 e 7, que é a segunda linha, que está em laranja. E eu vou multiplicar pela minha matriz H, que eu marquei de vermelho, 4 e menos 8. Ok. Como que eu vou fazer essa multiplicação? Então, com calma. Na hora que eu vou multiplicar, eu vou pegar a minha primeira linha da primeira matriz e vou multiplicar pela primeira coluna, no caso é única, da segunda matriz. Ah, então eu vou olhar a primeira linha, que é o 2 e o 0, e vou olhar a coluna da segunda, que é 4 e menos 8. Tá. Como eu vou multiplicar? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo que está embaixo. Então, eu vou fazer 2 vezes 4 e 0 vezes menos 8. E no meio dessa multiplicação vai ter uma soma. Então, com calma, ó, 2 vezes 4 mais 0 vezes menos 8. Peguei primeiro elemento vezes o primeiro elemento lá. Então, primeiro da linha com o primeiro da coluna, mais segundo da linha com o segundo da coluna. E isso tudo vai formar o meu primeiro elemento lá de cima da matriz. Agora eu vou para a linha de baixo. Então, eu esqueço essa linha de cima, não olho mais esse 2 e 0, faz de conta que não existe mais. Vou olhar só o 6 e o 7 para fazer com o 4 e o menos 8. Ah, então é primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, é 6 vezes 4, mais, no meio é sempre mais, é 7 vezes menos 8. 7 vezes menos 8. Tudo bem? Eu vou mostrar no colorido, porque fica um pouquinho mais visual, ó. Primeira linha, que era azul, 2 e 0, vai multiplicar pela outra coluna, que é vermelho. Então, eu fiz o 2 vezes o 4 e o 0 vezes o menos 8.
Agora, na segunda linha, que era o 6 e 7, que é amarelinho, eu vou multiplicar pelo 4 menos 8. Então, 6 vezes 4, 7 vezes menos 8. Não esquecendo que lá no meio tem uma conta de mais. Aí eu posso fazer as operações. Vou fazer as multiplicações. 2 vezes 4 dá 8 e 0 vezes menos 8 dá 0. Primeira linha vai ficar 8 menos 0. Linha de baixo, 6 vezes 4, que dá 24, e 7 vezes menos 8, sinais diferentes, menos 7 vezes 8, 56. Deu menos 56. Ficou 24 menos 56. E aí, operando o final, 8 menos 0 dá 8, e 24 menos 56, a dívida é maior que o dinheiro, você fica devendo, então você subtrai, vai dar menos 32. Você encontrou 8 e menos 32. Aí você vai te falar, professora, é confuso? É. Mas é para você fazer isso mais rápido, professora? Eu consigo? Consegue. Se você observar bem como você tem que fazer, você consegue. Então, ó, eu pego o primeiro elemento vezes o primeiro da coluna. 2 vezes 4 e já posso anotar direto, ó. 8 se eu conseguir. Mas, vou fazer o segundo com o segundo. 0 vezes menos 8. 0 vezes menos 8 vai dar 0. Eu coloquei menos, mas não tem problema. 0. Aí, 8 menos 0, 8. A linha de baixo, ó. 6 vezes 4, 24. E 7 vezes menos 8, sinais diferentes, menos. 7 vezes 8, 56. E aí, já fiz direto. Ah, então eu posso armar a estrutura, como eu posso simplesmente fazer direto. O que eu não posso esquecer? Que eu tenho que fazer cada linha, ó, vem aqui comigo, pessoal. Eu tenho que fazer cada linha pela coluna. Então, linha por coluna. Primeiro elemento com o primeiro, segundo com o de baixo. Se tivesse um terceiro, com o de baixo. Então, você está indo na linha e você está indo na coluna. Quando acabar a primeira linha, você vai ter que ir para baixo, para a segunda linha. Aí você faz linha, coluna. Tudo bem? Vamos tentar treinar? Então, vamos, ó, vai aparecer para vocês aí. Atividade 3. Então, a gente tem a matriz K, 2, 3, 4 e 1, que é uma matriz 2 por 2, e a matriz L, menos 1 e 6, certo? É no mesmo formato do meu exemplo, então dá para fazer essa multiplicação e a gente já sabe que o formato final é uma 2 por 1. Então, eu quero a matriz M. Então, com calma, faça essa multiplicação. Vou dar aí para vocês 2 minutos, e aí a gente já volta, tá bom? Boa sorte! Voltamos da atividade, muitas pessoas responderam que na primeira linha deu 16 e na segunda linha deu 2. Então, parabéns para quem conseguiu. Eu sei que isso é uma coisa complexa, mas com calma, treinando, você chega lá. Então, quero mandar um abraço para o pessoal de Pinhalzinho, de Peroíbe, de Monte Alto, de IEP, Riolândia e 7 Barras. Vamos fazer? Então, vamos lá. Ó. Como que vai ser a minha matriz M? A minha matriz M, ela vai ser a multiplicação da matriz 2, 3, 4, 1... pela matriz menos 1 e 6. Tudo bem?
Bom, a gente começa com a linha e com a coluna. Linha da primeira, coluna da segunda. A gente vai fazer 2 vezes menos 1 e vai somar com 3 vezes 6. 3 vezes 6. Na linha de baixo, agora é linha de baixo. 4 vezes menos 1 e vai somar com 1 vezes 6, mais 1 vezes 6. Vamos realizar as multiplicações. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 vezes 6, 18. Ficou menos 2 mais 18. Na linha de baixo, 4 vezes menos 1 dá menos 4. 1 vezes 6, 6. E agora, finalizando, devo 2, tenho 18. Consigo pagar, fica com 16. Devo 4, tenho 6. Fico com 2. Então, aí deu 16 e 2. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, porque foi um pontapé inicial aí sobre multiplicação de matrizes. Peça para o seu professor passar mais exercício para você praticar. Procure vídeos sobre isso ou assista a nossa aula novamente, tá bom? Não esqueça de fazer a tarefa dessa aula e não esqueça também de avaliar a nossa aula. Então, vai aparecer para você aí o QR Code, o link. Entrem lá, diga sua opinião, diga se você está gostando, o que pode melhorar, que a gente agradece aqui de coração, porque o nosso objetivo é que você consiga aprender cada dia mais matemática. E para isso você tem que treinar. A nossa aula é curtinha, então treine com a ajuda do seu professor, tá bom? E voltamos numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!